Boa tarde, como é que você vai? Como é que está você aí? Me conta, hoje a gente vai bater um papo, eu e tu e eu. Hoje sem convidados externos, hoje é comigo mesmo. E a Adri que acabou de chegar aqui, a Daniele. Vamos lá, vamos chegando, vamos colocando o aviãozinho aí, chamando o pessoal pra gente bater um papo. Hoje a gente vai estar o tempo todo com a minha pessoa. Geralmente eu entro e apresento alguém, mas hoje eu quero conversar com você porque eu tenho recebido muitos pedidos e eu não falo sobre o tema que eu vou falar hoje, mas eu quero compartilhar algo para você que espero que faça diferença na sua vida, ok? Me fala se a luz está boa, se você está me vendo bem, se você está ouvindo bem a minha voz. Me conta aí como é que tá, como é que nós estamos. E vamos que vamos. Vamos começar a falar sobre algumas coisas que vai fazer sentido na sua vida, que está relacionado a emoções, obesidade versus emoções. E aí, por que esse tema, né? Edmeia, tudo bem, Edmeia? Como é que você está? Por que esse tema? Esse tema é um tema que eu venho vencendo há alguns anos da minha vida e nem sempre foi assim, né? Eu até uns 23 anos eu era dentro do peso normal, eu tinha, peso normal, né? Vestia 38, 40, cheguei a vestir roupa de 16 anos e frustrada porque era muito magra e tudo mais, essa coisa. Ai meu Deus, eu visto roupa de 16 anos. E eu tive algumas questões emocionais que me fizeram engordar e muito. E depois disso eu perdi o controle que eu posso dizer assim, da minha vida. E eu não sei se é bem assim com você, mas a gente aprende que quando a gente vai menstruar, a gente come um chocolate. Quando a gente fica muito estressada, a gente precisa de uma roupa nova. Quando a gente venceu alguma coisa, passou numa prova, a gente precisa se compensar. E se compensar é acabar comendo um rodízio de pizza. Como é isso, né? Que a gente vai aprendendo na vida até uma idade. Você vai vivendo desta forma até uma idade. O corpo responde a esse estica e volta, ou não estica, ele fica daquele jeitinho ali. Mas depois de um tempo a gente vai perdendo o controle, né? A gente tem um controle até a juventude. No meu caso, eu tive um controle até 23 anos, que foi quando eu engordei 48 quilos em um ano. E aí eu saí dos 58, 60 quilos para 98 quilos em um ano. E aí no outro ano eu já estava com 120 quilos. Eu engordei absurdamente e foi interessante porque nesse período eu fui a vários endócrinos e tal. E sempre me passava uma medicação. Você está ansiosa, vai tomar fluoxetina, vai tomar isso, vai tomar aquilo, vai tomar sibutramina, vai tomar... me passaram até a anfeplamona para eu tomar. E aí eu falava, mas eu não quero tomar isso. Não quero tomar, eu quero parar de engordar, porque... E aí quanto mais ansiosa eu ficava, mais eu engordava. Eu descobri que a ansiedade, ela também faz o outro engordar, ela também faz a gente inchar. Porque o nosso corpo, ele é uma farmácia interna e essa farmácia interna, ela acaba liberando hormônios para que a gente viva melhor. Então, a nossa farmácia interna, que é o nosso corpo, ela não é a nossa inimiga, muito pelo contrário, é a nossa amiga, porém a gente precisa saber usar. E quando eu encho o meu corpo de cortisol, que é o hormônio do estresse, quando eu fico ansiosa, quando eu fico assim, com a testa franzida, gerando tensão, ele libera porque ele entende que o meu corpo está em perigo. Já viu quando você tá, lavando louça, ou na rua caminhando, ou sei lá, em qualquer lugar, e de repente você tá assim,
Aí você estica, você lembra que tá? É porque o seu corpo, naquele momento, ele tá assim, está estressado, libera cortisol. E aí você aumenta o nível de dor, você aumenta o nível de tensão no seu corpo, tudo porque você acabou gerando esse hormônio que te trava mais ainda. E era o que acontecia comigo, eu vivia estressada. Eu lembro que uma vez mamãe falou assim pra mim, Irlânia, quando ela nasceu, ela acordava e sorria assim pra vida, tipo, acordei, tô viva, né? Então vou sorrir. E aí eu passei a não fazer mais isso, eu passei a acordar estressada, acordar irritada, e aí eu já queria que você pensasse nisso aí. O que você fazia na sua vida que era de muito bom para você, que você acabou deixando de fazer porque algo aconteceu? Será que você tem alguma coisa na sua vida aí que era muito bom, que era agradável e que por causa das circunstâncias ou por causa de qualquer outra coisa você abandonou isso na sua vida? Me conta. Então eu vim nesse processo onde eu cheguei a 120 quilos, né? E aí eu já tava com fibromialgia, fascite plantar, todas as eu tinha 17 doenças associadas à obesidade. E aí eu trabalhava no hospital na época, um hospital que fazia muitas cirurgias bariátricas, muita. Eu fiz todos os meus exames para fazer a cirurgia e tudo pronto para fazer. Morreram 2 pessoas e eu voltei atrás. Eu falei, não vou fazer, não quero morrer, não é a hora. E se eu morrer, como é que vai ser? Enfim. E aí eu decidi que eu ia mudar, que eu ia fazer algo para mim, que eu ia me dedicar à minha vida, que eu ia fazer pequenas mudanças que trouxessem resultados, mesmo que fosse longo, que eu tivesse que passar por 1 ano, 2 anos, enfim. E aí fui nessa, buscando os meus resultados. E com esse buscar os meus resultados, em 2 anos eu eliminei 25 quilos. Então eu saí dos 120 e fui para 95 quilos. E comecei a criar o hábito de fazer atividades físicas todos os dias. Esses hábitos já me regularam, já me deixaram melhor, já me deixaram com mais disposição. Eu conheci um médico aqui na internet chamado Dr. Juliano Pimentel. Ele é maravilhoso. Eu comprei o livro dele que estava por aqui, eu não sei onde eu botei, que o nome do livro é Viva Melhor Sem Glúten. E aí eu tirei o glúten da minha alimentação, comecei um estilo de vida low carb e foi assim que eu emagreci os 25 quilos. Porém, eu com 95 quilos de 17 doenças associadas à obesidade, eu fui para 9 doenças associadas à obesidade. Eu ganhei saúde, eu ganhei disposição, eu diminuí as doenças inflamatórias e fiquei bem. Só que a fascite plantar que eu tinha nos pés, elas me paravam porque eu não conseguia acordar de manhã e seguir adiante, né? Então eu vou no médico, vou em outro médico, continuo fazendo os meus exames, fazendo a minha regulação aí. Olá Thalita, olá Sandra, olá Francine, Conrado, Suelen, Maria Francisca, Joel. Galera, muito obrigado, vamos embora. Pergunta aí, tenha dúvidas, o que eu falar que vocês não entenderem, vocês vão colocando aí. Vão me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo direitinho, vamos que vamos. E aí, com isso, Oi, Suelen, tudo bem? Com isso, saudade, vamos fazer aquele caranguejo. Com isso, eu ganhei saúde, ganhei disposição, mas eu sentia muitas dores nos pés, muitas dores ao levantar. Ao começar a vida, que eu acordava, que eu colocava os pés no chão, eu já sentia muitas dores. E por que eu decidi fazer essa live? Porque eu recebo muito direct, muitas coisas das pessoas falando: nossa, você faz atividade física todos os dias, nossa, sua alimentação é bem saudável, nossa, você tá com outra pessoa, seu rosto é outro, você é outra pessoa, mas a gente sente que não foi só uma transformação interna. E aí, hoje de manhã eu fui no moço aqui próximo, né, comprar verdura. E eu comprei minhas coisas, né, que eu compro semanalmente. E aí ele, ao ir encontrá-lo,
Eu encontrei um vizinho de porta, que eu moro em apartamento, e ele falou assim: Irlane, eu vejo que você tá muito bem. Eu sou psicanalista, ele também é psicanalista. E ele falou: eu vejo que você tá muito bem, eu te acompanho, mas eu queria te fazer uma pergunta. Mudou muito as emoções suas quando você decidiu fazer a cirurgia bariátrica, quando você decidiu fazer essa mudança na sua vida? Aí eu te falo algo, mudou sim. E eu respondi para ele: mudou. Eu sinto que eu estou menos tolerante. Foi a minha resposta para ele. Eu sinto que eu tô mais tolerância zero. Aquilo tudo que eu aguentava, que todo mundo falava, que as pessoas queriam que eu fizesse, eu fazia sem reclamar. Eu fazia. Acho que para mim era mais tranquilo. Hoje para mim é mais complicado. E aí eu fui. Aí ele virou pra mim assim: deixou de ser passiva. É bom conversar com um psicanalista, né? Eu falei: uau, é isso, deixei de ser passiva. E foi interessante que quando eu saí pra ir comprar minha verdura, o meu esposo estava aqui, eu falei assim pra ele: vou lá no seu Zé, o verdureiro. Aí ele falou assim: vai fazer o que lá? Eu falei: vou comprar um carro. E aí eu falei pra ele isso, e ele falou assim: qual o problema falar assim? Aí eu falei: mas eu não falava assim, né? Mas é óbvio, né? Tipo, você vai no seu Zé, o verdureiro. O que você vai fazer lá? Vou comprar um carro? Eu respondi assim, tranquila. Vou lá comprar um carro. E aí eu fui pensando naquilo e tudo desencadeou para eu estar aqui conversando com vocês. A Suelen tá dizendo que ultimamente só os pratos lindos no feed. Isso aí, Suelen. Vamos embora postar prato. Eu posto todo dia os pratos que eu faço. A Paty está falando: Deus abençoe. Obrigado. O André Marcelo participou de um treinamento meu, tudo bem? E aí eu senti isso. Mas aí eu percebi que não é ruim. Não é ruim. Porque às vezes a gente passa a vida tentando agradar todo mundo e fazer com que tudo ao redor fique um castelinho montado, sabe? Como se a gente tivesse a obrigação de fazer tudo para os outros, responder tudo para os outros, para que os outros fiquem felizes e amparados. E não é assim, né? Eu falo muito hoje sobre assertividade, e como eu trabalho com criança, eu dei uma definição linda para assertividade: falar o que precisa falar sem ter que brigar. E aí, pensar sobre isso é você falar o que te agrada, o que você tem que se conhecer como pessoa, quanto que você tem que falar, quanto que você, na sua vida e na sua existência, foi acostumado a, por exemplo, engole o choro. Lembra disso? Tô falando com você, não chora, engole o choro. E aí você vai aprendendo a engolir as suas emoções naquele momento. E assim, eu sou psicanalista, mas também sou coaching. O coach, ele ensina algo que é fantástico. Por trás de toda ação existe uma intenção positiva. Quando a minha mãe falou engole o choro, para ela tinha uma intenção positiva e ela estava tentando me ensinar algo. Só que aquilo que era uma intenção positiva naquele momento, me faz ir para a vida com pendências e com dificuldade de falar sobre aquilo que eu sinto, entendeu? Como que eu vou me sentir a partir de? Fala para mim. E aí? Então, aí a Suelen tá me perguntando se eu indico a cirurgia. Olha, Suelen, indico a cirurgia. Vou falar sobre isso também. Quando eu decidi fazer a cirurgia, foi muito difícil para mim, porque eu queria vencer esse processo sem isso, mas eu tinha muita, como eu falei, eu tinha 17 doenças associadas à obesidade, que foram para 9, porém, a fascite plantar me travava de levantar da cama, eu sentia muitas dores. Eu levantava e eu colocava os pés no chão e eu não conseguia caminhar, era muito ruim. Então, quando eu falei, vou fazer a cirurgia, eu pensei assim, eu fracassei, eu não consegui. Olha isso, eu fracassei. Eu encontrei o método mais fácil para passar.
E aí, por muito tempo, eu não falei sobre isso. Eu operei sem falar com ninguém que eu ia operar. Eu fiz meus exames sem comentar com ninguém. Se alguém comentasse, eu falei com meus pais, né? Eu falei com meu marido. Só que só. E eu não falava na internet, eu não publicava, eu não contava pra ninguém, porque eu achava mesmo, eu fracassei. Por isso eu fiz a cirurgia, eu não consegui sem. Porque quem me conhece sabe que eu malho todos os dias. 5 anos, gente, eu já malhava 4 anos antes de operar. Eu tinha emagrecido 25 quilos. Só que assim, quando eu decidi fazer, eu já estava em novos hábitos, eu já fazia atividade física todos os dias, eu já praticava uma alimentação low carb, eu já fazia terapia há alguns anos, e até porque eu sou psicanalista, então eu atendo isso, ou atendida, né? Então, assim, eu já estava nesse fluxo de me melhorar, de me conhecer quanto pessoa, de ver o porquê que eu tinha chegado àquele tamanho todo e por que eu não conseguia mais descer dos 95 para baixo, porque eu saí de 120 e consegui descer até 95 quilos. Então, o que acontece? Eu venho nesse processo de autoconhecimento e de perda de peso. Fiz 1 ano de operada, né? Fiz um ano dia 18 de fevereiro. Estamos em abril, né? Tem 1 ano e 2 meses de operada. E aí eu queria falar sobre como as questões emocionais, elas interferem nos nossos resultados. Porque, assim, primeira coisa que eu ouvi, o médico falou pra mim, olha, tem um hormônio chamado grelina que ele é responsável pela fome. Você, quando operar, você vai ficar 2 anos sem sentir fome. Aí eu falei assim, ai, que legal. Então, né, esse hormônio não veio pra cá, pra casa. Ele tá em algum lugar aí, por aí, perdido na casa de alguém. A fome, ela tá aqui. E se eu não faço por onde controlar ela, o negócio dá ruim. É terrível. Então eu preciso me conhecer todos os dias e entender e diferenciar o que é minha fome emocional, o que é que eu não tô legal e o que é uma fome fisiológica. Meu corpo tá precisando de nutriente. Outra coisa que eu já tinha aprendido e que hoje para mim é muito gritante é o que eu vou me alimentar e o que eu vou me nutrir. Quando eu olho para a comida eu falo assim, alimento ou nutriente. E aí eu tô morrendo de fome, eu vou entrar no iFood, eu vou pedir um hambúrguer King com batata, refrigerante e um hambúrguer maior que eles tiverem. Que eu vou tirar o pão e eu consigo comer a carne e o resto. E aí eu peguei, olho para aquela comida e como. Mas eu penso, o que eu tô botando de nutriente no meu corpo a partir daquilo ali? E eu não acredito em dieta, tá? A dieta me deixa de mau humor, a dieta me deixa estressada, a dieta é cadinho, e ninguém merece. Então, o que acontece? Eu acredito em estilo de vida. E eu tinha adotado o estilo de vida low carb. Eu fiz a cetogênica depois da cirurgia, porque olha como as emoções são gritantes pra gente. Existem pessoas que são muito importantes pra gente, muito importantes. Meu pai é muito importante pra mim. E quando ele me viu, eu tinha batido a meta, feliz da vida. Bati a meta, fiz vídeo que bati a meta e tudo mais. Fiz a montagem lá das fotos que bati a meta. E aí vi meu pai olhou pra mim e falou assim, minha filha, você tá tão magrinha. Meu Deus. Gente, olha pra mim aqui. Eu descobri naquele momento não, 15 dias depois, que o que eu queria na vida era agradar o meu pai. Em 1 semana, eu saí de 54 quilos e fui parar em 62 quilos. Vocês acreditam nisso? Em 1 semana. Porque o meu pai disse que eu estava muito magrinha. E ele estava preocupado comigo. Irlane, o que você comeu além? Você pode vir na minha casa aqui agora. Não pode porque tá em quarentena. Mas se você vier na minha casa, você pode entrar. Eu vou deixar você mexer em tudo aqui. Não tem pão, não tem farinha,
não tem biscoito, não tem nada disso. A minha alimentação hoje, neste momento, é uma alimentação viva. É onde eu como proteína animal uma vez ao dia e o restante do dia são frutas, legumes e vegetais, ok? É isso que eu como. Frutas, legumes e vegetais. Literalmente, planta e bicho é o que eu como. E frutas, amo frutas. Então, assim... E por que você não tá mais na low carb? Lembra que eu falei que eu não acredito em dieta? Dieta, você faz isso, come isso, come isso, come isso. Porque a low carb, ela me tira a possibilidade de comer fruta. E eu senti que eu estava desenvolvendo uma compulsão alimentar por doce, principalmente quando eu ia menstruar. Então, como eu sempre estudo, tô aí para negócio, gente. Me falar uma nova técnica, eu vou estudar. Por quê? Porque eu só faço aquilo que eu conheço. Eu conheço, eu entendo aquilo, chamo a minha nutri, falo com ela, vambora, vamos nesse estilo aí. E a gente vai no estilo, entendeu? Eu vou aderindo àquilo. E aí, eu queria, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu li esse livro, que é como é que fala? Ele é uma tese de doutorado, né? Enfim, de uma pós-doc, mas é o trabalho dela, que é esse aqui. Eu li esse aqui, que eu leio sempre, todo dia, toda hora eu vou lá ler e pego. Eu já tinha lido esse aqui, que eu gosto muito. E eu separei só esses porque eu tenho uma biblioteca enorme ali de dietas e corpo e mente, porque hoje eu trabalho com isso, né? Trabalho especificamente com mulheres que muitas fizeram a cirurgia e que não conseguem perder peso. Aí tá. Eu trabalhei em um hospital durante 10 anos da minha vida, né? E eu sei de todos os riscos de uma cirurgia. Eu sei a quantidade de pessoas, conheço pessoas que foram fazer uma cirurgia simples de ovário policístico, tiveram trombose e não voltaram das suas cirurgias. Então, o que eu falei? Ok, eu quero operar, mas eu vou operar a bariátrica. O médico falou que é necessário, o médico disse que eu preciso, eu vou operar. Já que é preciso, para tirar essas doenças, eu tomava 20 comprimidos por dia, vou parar de tomar os comprimidos e ok. Mas eu não quero fazer reparadora. Olha aí. Então, para eu não fazer reparadora, eu preciso estar literalmente comprometida com o meu resultado, né? Porque, assim, eu, por exemplo, faço massagem, mas, assim, minha irmã teve neném, o bebê tem 7 meses, eu fiz massagem durante 5 meses depois da cirurgia. Massagem modeladora, drenagem linfática, depois ela parou e o bebê nasceu e a gente não voltou. Então, assim, eu já eliminei 25 quilos antes da cirurgia e 43 depois. Olha o meu braço, gente. Olha o meu braço, modelado na musculação. E teve momentos que ele ficou ruim pra caramba. Mas eu faço massagem, esfolio, faço estimulação e vambora. Eu não preciso operar braço. O médico mesmo falou, caramba, ficou ótimo meu braço. Por quê? Porque eu me comprometi comigo. Eu aprendo que tudo na vida que a gente faz, a gente precisa estar comprometida consigo. Às vezes a gente quer atender uma necessidade da beleza estética e, enfim, exigência do mercado. Só que isso não muda nada e nem ninguém. Você precisa estar comprometido com você, até mesmo para você poder levar os seus resultados adiante. É muito difícil você estar comprometida com o desejo do seu marido que é uma mulher magra, afinal de contas ele te conheceu magro. Na verdade, o meu esposo me conheceu, quando ele me conheceu eu tinha 66 quilos. Naquele ano foi o ano que eu engordei. Então, a gente casou em 11 meses de namoro, né? Eu entrei na igreja para casar com 11 meses. Então, naquele ano, quando eu casei, eu já tinha 80 quilos. E depois, eu fui para 120. Então, naquele período, foi tudo muito rápido. Ele me pegou nessa fase ele já me pegou namorando, engordando e foi. E tá comigo aí, vambora. E não queria que eu operasse. Falou assim, não, eu te amo, você tá ótima, eu não quero mulher magrela. Eu falei, mas sou eu, não é o outro. E detalhe, assim, né?
Eu fazia trilha, tem montagem... Não, eu acho que é no outro. Irlânia Ribeiro. Vocês estão no Irlânia Ribeiro Coach. No Irlânia Ribeiro tem montagem de eu fazendo trilha com 95 quilos, com 85 quilos. Porque não foi algo que começou agora. Eu moro no Barreto, em Niterói. Eu não sei se você tem ideia aí de onde você é. Mas a gente vai pedalando até Piratininga e eu ia com 100 quilos, eu ia pedalando para Piratininga. Eu sempre gostei muito da atividade física. A atividade física, para mim, ela é uma grande terapia, uma grande aliada no meu processo terapêutico. Ela me tranquiliza, ela me faz olhar para uma comida e dizer não. Ah, Irlânia, você como é que eu posso dizer? Você é louca, você não faz nada, você não se abre pra nada, você não sei o que. Não, eu me abro sim. Só que eu aprendi que eu posso ir num lugar e comer o que tem ali, o que der, né? Agora eu já consigo comer um pouquinho mais. No começo era muito deplorável, assim, mas agora eu consigo comer tranquilo, assim, né? E a gente também vai aprendendo. Você belisca um pouquinho, depois belisca um pouquinho, vai assim. Mas assim, eu vou num lugar e eu como. Fiquei numa festa durante 4 horas. Eu vou comer um salgadinho, eu vou comer um pedacinho de torta salgada que eu amo. Eu vou comer um docinho, né? E vou comendo, esperando, como, mastigo e tal, assim. Só que se a pessoa falar, toma aqui a sacolinha pra você levar pra casa, jamais, jacaré. Jamais. O que eu tiver que comer, eu vou comer ali. Eu me permito comer ali. Porque eu estou no controle da minha vida e eu estou comprometida com o meu resultado. Agora, se eu fui naquele lugar e eu já comi, para que eu vou levar para casa? Para que eu vou levar aquele trem para casa? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Vamos lá. A Roberta, minha prima, tudo bem? É mesmo, com todo esse conteúdo, por que optou pela cirurgia? Porque a Cristiane, porque eu tava com fascite plantar nos 2 pés. Eu falei aqui desde o começo que eu cheguei a 120 quilos, né? E eu consegui eliminar 25, mas eu tava com dificuldade de levantar, de andar. Eu sentia muitas dores, o meu joelho direito estava estourado, eu malhava todos os dias mesmo assim, porque a fascite plantar eu sentia muitas dores, mas se eu não malhasse, eu ficava o dia inteiro prostrada. Se eu malhasse, parecia que o corpo aquecia e eu sentia dor, mas eu conseguia conviver com aquela dor, entende? Então assim, eu acredito que eu pude aprender muito. Cristiane, você está no processo de quê, Cristiane? De emagrecimento? Isso, conhecer a fome é essencial, Roberta. Fome emocional é o mais difícil. Oxi! Porque você quer comer e vai fracionando e vai aprender, né? Tem um monte de grupo aí que te ensina a burlar a bariátrica. Você vai comendo, você corta o leite condensado tomando canudinho. Só que assim aqui, né, galera? Aqui que a gente precisa trabalhar. Fome emocional. Quarentena está me fazendo organizar tudo. Uau, Cristiane, que coisa linda. Vamos lá. Quarentena a gente está passando um processo onde a alimentação, você estoca mais comida industrializada, né? Porque você sai menos e tal. Mas eu não tô nesse processo. Já me falaram, porque não pode sair. Eu vou no verdureiro aqui na minha esquina. Eu dou 10 passos e tô nele. Eu vou nele por quê? Porque ele tá lá de terça a domingo e eu vou lá comprar minha verdura uma vez por semana, que eu compro toda ela. E aí eu faço meus sucos verdes, eu faço tudo que eu preciso fazer para eu viver bem, ok? Para eu nutrir o meu corpo, para eu não ter deficiência nutricional. Outra coisa, eu escuto muito, porque eu tomo injeção para anemia todo mês. Eu via no hospital os pacientes internando para tomar bolsa de sangue. Então, quando eu operei, eu falei assim, tá, mas o que você come? Eu escuto um monte de gente falar assim, eu não consigo comer proteína. Querida, você também não conseguia comer purê de batata assim que você operou. E você não acostumou? Então, vamos embora mastigar e vamos fazer o que precisa ser feito. Porque senão seu corpo vai pagar por você. E a ideia não é jamais o seu corpo pagar por você.
Jamais, porque você precisa se comprometer com o seu resultado. E sim, a sua primeira alimentação tem que ser a proteína. E se você não está conseguindo comer carne, bora comer quinoa, porque os vegetarianos e veganos, atletas de alto rendimento que não comem carne, a alimentação deles é basicamente quinoa e amaranto. Porque uma colher de sopa de quinoa e amaranto, ou amaranto corresponde a um bife. Então, bora comer quinoa e amaranto. Quem me ensinou isso? Os livros, artigos científicos, e eu perguntei a minha Nutri. Nutri, é verdade? Ela fala pra mim, posso botar na minha alimentação? Pode, então bora! Você precisa conhecer o que você bota no seu corpo. Você não pode esperar que o outro venha e fala, querida, você vai comer isso? Porque senão você entra em dieta. E dieta é um saco de fazer. Passei anos da minha vida fazendo dieta. E dieta é muito ruim, gente. Eu prefiro estilo de vida. Hoje, aí por que eu entrei na alimentação viva? Não falei. Há 2 semanas eu tive uma alergia. Eu tô maquiada assim, mas se eu esticar a pele, ó, dá pra ver que tá manchado, tá vendo? Eu fiquei toda empolada. Tem vídeos aqui que eu fiz lives, né? Fiz vídeos que dá pra ver eu toda empolada e meu olho pequenininho, assim, inchado, e minha boca desse tamanho. Até hoje eu não sei porquê. Eu tenho prednisona aqui em casa. Só que eu falei assim, não, preciso desintoxicar o meu corpo, porque quando eu aderi, eu tive um trauma emocional onde eu adquiri asma, reumatismo e anemia no mesmo evento. Então eu comecei a tomar corticoide, eu comecei a usar bombinha de asma, eu usei bombinha de asma por 8 anos. Eu tomei 25 injeções para anemia, a cada 5 dias eu tomava. Na quinta, nenhuma roupa dava mais em mim. Brotou cabelo para tudo quanto era lado. Depois eu fui descobrir, meu pé cresceu um número com essa injeção. Depois eu fui descobrir, trabalhando no hospital, que aquela injeção tinha hormônio masculino. E por isso eu fiquei toda peluda, cabeluda e assim. Então eu vivi de bombinha assim 8 anos da minha vida. Então eu sabia que o corticoide, eu tomei corticoide e eu incho. Então eu não queria aquilo. Então eu comecei a pesquisar como é que eu poderia chegar a limpar o meu corpo daquele processo alérgico que eu estava vivenciando. E que há 3 semanas, tá, gente? Foi agora, 3 semanas. Que eu estava vivenciando, o que eu podia fazer para me limpar sem ter que tomar corticoide, embora eu tenha aqui em casa, eu tenho uma farmacinha ali, ok? Igual a todo mundo, na casa de todo mundo, só que hoje eu quase não faço mais uso disso. E aí eu comecei a pesquisar, entrei em artigos científicos, fui ler, comecei a ler sobre alimentação viva. Achei um nutricionista aí, chamado Coraça, o nome dele, acho que eu não lembro o primeiro nome, mas é Coraça o nome dele. E ele fala sobre alimentação viva, alimentos sem industrializados, planta, bicho não pode nessa alimentação. Eu estou comendo porque eu tenho um monte de quibe e eu falei, eu não vou jogar fora, ok? Eu vou comer e vou fazer a refeição uma vez por dia. No restante eu vou tomar espirulina, que é sensacional. Eu tomo espirulina e clorela. E que tem um poder antioxidante incrível, mas eu já tinha em casa, eu não saí pra comprar, eu já tinha aqui, porque eu já tomava, porque é rica em proteína. Eu falei, vou tentar ver o que dá. E aí, através desse, eu fui chegando a alguns lugares, né? Alguns artigos, alguns workshops no YouTube aí. E aí, fui estruturando a alimentação viva dentro das minhas possibilidades. Ok, você pode ver aí, ó, meu rosto desinchou. Isso tudo meu que tava tudo empolado e preto. Eu comecei a usar o óleo de coco na pele. E aí, foi embora. Então, assim, estou há 3 semanas numa alimentação semi-viva, porque eu tô comendo as coisas que eu tenho aqui ainda e tomando suco verde todo dia, ok? E eu ganhei energia, disposição, parei com aquela coisa de querer dormir de tarde, sabe? Aquele negócio chato, e fico o dia inteiro acordada, produzindo e estudando e bem pra caramba. Vamos lá. Não sei como identificar os tipos de fome. Vou explicar, tá, Suelen? Precisa diferenciar os tipos de fomes emocionais e física, tanto quanto os alimentos que ouvimos. Vamos lá. Ela falou aí que está ali.
Ele falou aí, meu esposo falou que eu tô linda. Obrigado. No processo de distinguir o tipo de fome. Vamos lá. Na verdade, às vezes, a obesidade, ela entra na nossa vida como uma grande mãe. E aí eu vou falar sobre isso. Vamos entender. Quando a gente fala mãe em psicanálise, a gente fala mãe como mãe física, mãe biológica, mãe que cuida, mãe. Mas a gente fala mais ainda desta função materna, ok? Essa função de cuidar, essa função de proteger. Na verdade, nós, seres humanos, a gente é o único animal que com 19 anos a gente está indo para a escola, alguém está pagando nossas contas e ainda tem alguém que prepara o nosso alimento, ok? Eu comecei a cozinhar com 9 anos de idade e tudo, panela de pressão e tudo, mas assim, no geral, isso era na minha casa, não é em todas as casas, ok? No geral, a gente cuida das crianças, a gente dá comida na boca, o filho, você com 20 anos, você bota comida e ele olha, não quero comer isso hoje, não é assim? É assim. E aí as mães vão se adequando a isso. Mas essa função materna de proteção, de acolhimento, de se sentir protegida é uma necessidade que a gente leva para a vida. Então, em algumas mulheres que sofreram abusos sexuais, em algumas mulheres que eram muito bonitas e o parceiro era extremamente ciumento, em traumas emocionais, aí a pessoa começa a engordar, como se fosse uma grande mãe, uma proteção, ok? Entenda a mãe como proteção, abraçando, acolhendo aquele ser. Por isso que muitas pessoas fazem a cirurgia bariátrica e retornam para a obesidade depois de um tempo. Por quê? Porque a grande proteção foi embora. Entender que eu posso elaborar isso e falar das minhas dores pode servir para eu não ficar procurando essa proteção que me cobre e me protege de dores que eu não sei vivenciar. Além disso, no nosso cérebro, a alimentação ela faz algo que é uma recompensa rápida, ok? E aí eu vou explicar essa questão da recompensa. Quando a gente fala assim, fulano usa cocaína. Ok, fulano usa cocaína, fulano ele tá querendo dopaminas. Por quê? Ele vai cheirar, e aí entrou no cérebro rápido, até porque tá aqui nessa corrente, cheirou, o cérebro vai, dopaminas, ele vai ficar em potência, potência, ativado. Na verdade, tudo que a gente busca em nossa vida é um estado emocional. Ninguém quer sofrer. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, a gente não quer sofrer, a gente não quer servir privação, a gente não quer se sentir desamparado, muito pelo contrário, a gente quer se sentir protegido, abraçado e acolhido. Só que isso a gente pode estruturar ao nosso redor. Estruturar, inclusive, com as pessoas que convivem com a gente, com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí lembra da grande mãe? Mãe, proteção. Mãe, acolhimento. Mãe que supre as necessidades. Você acaba encontrando formas no açúcar, por exemplo, que é mais viciante do que a cocaína, de elevar esse pico de dopamina, recompensa rápida e bem-estar com a alimentação. Olha que interessante. E açúcar é algo que todo mundo tem em casa. Aqui em casa não tem, nem fruta agora, por causa da alimentação viva. Mas assim, ela é uma alimentação onde eu tenho uma recompensa rápida. Só que isso prejudica todo o meu organismo. Uma alimentação rica em carboidrato e açúcar, ela eleva a possibilidade de obesidade, ela eleva a possibilidade de ter câncer, ela faz com que o meu corpo secrete insulina, então eu não secreta insulina, então eu tenho resistência insulínica, e aí daqui a 1 ano, 2 anos eu tô com diabetes tipo 2. Porém, eu tenho uma recompensa. Então, às vezes você fala, você não tá vendo que você tá ferrando sua vida? E daí? Eu tô tendo uma recompensa rápida.
Não, entende isso? Que a gente não tá falando com racional? A gente não tá falando com a pessoa assim, muda agora e vai mudar. Não é assim. É um processo de mudança onde a pessoa passa a se conhecer. Passar a se conhecer é entender que você não é mais válvula e nem está na mão da massa de manobra de manipulação. Passar a se conhecer é olhar para você e entender que você pode muito mais e que você é maior do que aquele prato de comida cheio de açúcar, do que as barras de chocolate, maior que tudo isso. O que acontece? Eu encontrei uma amiga 5 dias antes de eu operar, que já estava operada e ia fazer 6 anos. E ela falou assim pra mim, Irlane, meu problema nunca foi açúcar, que é um milagre, né? Porque a maioria do mundo, o problema é açúcar, chocolate e tal. Meu problema nunca foi açúcar. Meu problema sempre foi massa. E ela falou assim, mas eu não consigo comer massa, porque eu tenho DUP. E eu sempre gostei de um docinho, a minha família gosta de um docinho. E aí eu vou te falar outra coisa. Lembra que eu falei do meu pai? Que eu queria agradar o meu pai? Então, porque meu pai olhou pra mim e falou que eu tava muito magrinha, eu rapidamente, ó, meu corpo, meu cérebro, ó. E meu pai não é culpado disso. Eu que preciso me conhecer e eu tenho que entender como eu ajo e reajo na vida, ok? E aí, ela falou assim pra mim, eu não consigo. Eu falei, ai, que lindo, vou operar e não vou gostar de açúcar, vou passar mal, vou ter DUP com açúcar. Mentira, gente. Eu tive DUP com mamão. Eu tive DUP com ameixa preta, aquela ameixa seca que você bate com leite. Com leite batido, eu tive DUP. Eu tive DUP com mamão, mas eu não tive DUP com bolo com pizza. E nem açúcar. Olha que interessante. Então, cada organismo é um organismo. E eu aprendi que... Caraca, por que eu continuei gostando dessa bagaça, entendeu? A gente precisa se conhecer e dizer sim pra gente, não pra todas as outras coisas. Então, o processo é, diga sim pra você, diga sim pra saúde. Já responda pra você essa pergunta, até quantos anos você quer viver e como você quer chegar lá? Porque não basta chegar lá, você tem que saber como que você quer chegar lá. Meu esposo brinca aqui em casa dizendo que a gente vai viver até 150 anos. Eu falei com ele que a gente tá junto nessa. Mas a pergunta é, como que eu quero chegar até 150 anos? Com artrose, artrite, osteoporose? Não, eu tenho que cuidar daqui. Como diz o Hipócrates lá, ó, na medicina moderna, né? É o juramento dos médicos hoje, mas tá lá atrás, no início da medicina, lá antes de Cristo. Ele fala, a tua comida seja o teu remédio e teu remédio seja a tua comida. Que a tua comida seja o teu hospital. Então, o que eu aprendo com isso? Que eu preciso escolher o que entra aqui. O que entra aqui vai aumentar a minha ansiedade e a minha compulsão, ou vai abaixar a minha ansiedade e minha compulsão? Outra coisa que eu queria falar com você é sobre inteligência emocional. Gente, eu amo inteligência emocional. Inteligência emocional pra mim é tudo, porque por um tempo a gente achava que a pessoa tinha que ter um QI elevado, ela tinha que ser muito inteligente, ela tinha que passar em todas as provas de concurso, ela tinha que ter todos os diplomas. E hoje a neurociência, todo mundo está entendendo, as grandes organizações, que um profissional com QI elevado e sem inteligência emocional, ele desanda uma equipe, ele desanda uma instituição, ele desanda tudo. E no emagrecimento é a mesma coisa. Se você não se conhece, o primeiro pilar da inteligência emocional é conhece a ti mesmo. Se conheça. A gente precisa se conhecer e saber o que eu tô sentindo. Não é encontrar uma válvula de escape, preciso de mais uma roupa. Ai, tô estressada, um vestido ia me fazer bem. Ah, estou estressada, vou comer um chocolate. Ah, estou estressada, tô... Outra coisa, bota comida no prato. Eu aprendi com a minha família que comida não se joga fora, ok? Come porque comida não se joga fora. Eu ouvi algo de um médico, se liga no são 2 médicos que eles falam, eu fui a palestras dele, fiz treinamentos dele sobre alimentação. Eles falam sobre alimentação saudável, atividade física, enfim, eles são nutricionista ortomolecular, eles trabalham juntos aí, enfim. E aí eles falam o seguinte, eles falaram algo que me fez refletir muito. Eu não vou jogar essa comida no lixo. Ok, eu vou comer para não jogar essa comida no lixo. Se pergunte, o meu corpo é lixo? O seu corpo é lixo? Então você não pega a comida e joga no lixo, mas você bota na sua boca e come? Oi?
tem alguma coisa que não tá andando bem. Então vamos desmificar esse negócio que não pode deixar comida no prato. Deixa a comida no prato, você tá saciado, seu corpo não é lixo, olha aqui, já deu. Ok? Então vamos lá. Conhece a ti mesmo, saiba quem é você. Não coma tudo porque alguém disse que você tem que comer tudo. Se conhece e perceba o que você tá sentindo naquele momento. Eu tô com raiva. Esses dias de quarentena aí, eu faço atividade física em casa, na minha sala, né? Com YouTube e tal, boto lá aulas e tal. Eu tenho um programinha que eu também tenho aqui, que tem umas aulas e tal, HIIT. Então eu faço atividade física todos os dias na sala da minha casa. Botei a mesa pro lado e pulo corda pra dar uma equilibrada. Mas teve um dia que eu acordei muito mal. Acordei altamente estressada, acordei mal. E falei, cara, acordei com taquicardia, assim, preciso levantar, preciso sair, preciso ir sair. Saí, botei um tênis e fui caminhar, 6 horas da manhã. Fui, voltei, outra pessoa para casa, equilibrada, bem, para continuar. Então você tem que saber como que você está se sentindo e qual é o antídoto para esse veneno que você está sentindo, que não é a comida. E aí você precisa entender que, poxa, eu tô estressada porque eu tô há 30 dias sem sair de casa. Por isso eu tô estressada. Preciso de um doce. Não, eu preciso me extravasar, sabe? Eu preciso gritar, eu preciso correr, eu preciso lá o que eu preciso fazer. Mas eu preciso fazer outras coisas que não seja comer. Vamos lá, controlar as emoções. Então eu me conheço, sei o que tô sentindo e controlo. Vai precisar criar uma possibilidade para se controlar, porque senão você não vai conseguir se controlar. O que você gosta de fazer? O que você gosta de... Eu gosto muito do contato com a natureza. Eu gosto muito de fazer trilha, eu gosto muito de ir pro mar, ver o mar. E não pode agora, né, gente? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô ouvindo meditações do YouTube, sabe? Você pode ser curada, Louise Hay. Coisas que eu paro... Coloco o fone de ouvido e fico lá 20, 30 minutos ali trabalhando a minha mente, sabe? Trazendo a vida para dentro de mim, controlando a minha respiração. E toda vez que eu controlo a minha respiração, eu estou controlando tudo que há em mim e estou me equilibrando. Empatia, a gente precisa ser empático na vida. E primeiro, a empatia que a gente tem que ter é para com a gente mesmo. A gente não pode entender as dores do mundo e largar a nossa. Talvez se você está tentando ser o grande salvador aí, você está com um buraco enorme dentro de você e tentando resolver o problema do mundo. E seus problemas, quem resolve? Fala para mim. Você não tem obrigação nenhuma de ser o grande salvador. Você tem a obrigação de se salvar primeiro, se conhecer e se controlar. Porque talvez você está tentando abraçar o mundo e você está escondendo uma dor, tentando ser legal para todo mundo, acabar com a privacidade de todo mundo. A gente precisa voltar esse olhar para a gente e saber por que a gente faz o que faz. E aí, esse encontro com a gente vai ser empático, sim. Mas eu gosto muito de ressaltar, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo é entender que eu me amo e aí eu posso compartilhar. E quando eu tô dizendo sim, eu tô doando, eu tô fazendo, e eu não me amo, eu não digo sim pra mim, tem alguma coisa que tá errada. Então, empatia eu sou empática comigo, eu me amo, eu me cuido e assim eu compartilho com o mundo ao meu redor. Vamos lá. Automotivação. Eu não conseguia fazer há 4 anos atrás, 5 vai fazer, eu não fazia atividade física todos os dias, ok? Eu não conseguia acordar cedo, pra mim era muito difícil. Eu li um livro que tá por aqui, porque tem livro aqui, tem livro lá. Enfim, O Poder do Hábito é o nome do livro, tá ali. E esse livro, ele falava assim, que eu preciso criar um hábito, e um hábito eu construo de 21 a 90 dias. Então, eu vou ter esse período aí para construir um novo hábito na minha vida. Dentro desse prazo aí, eu viajei com meu esposo. E aí, eu levei o meu tênis, e ele falou, a gente tá viajando, você vai malhar? Eu falei, eu tô viajando, mas eu tô criando um hábito. Então, eu preciso, nesses 21 dias, pelo menos, ininterruptamente, praticar atividade física independente do lugar que eu estou. Por quê? Meu cérebro vai entender que aquilo é uma necessidade. E quando você começa algo novo, nos 10 dias é muito difícil. De 10 a 20 dias, você já começa... É difícil ainda, mas você já olha o benefício. Você já tem um ganho com aquilo. E aí você consegue se fortalecer para continuar, que foi o que aconteceu comigo. Hoje eu consigo tranquilamente
fazer atividade física, malhar todos os dias, e todos os dias mesmo aqui na sala de casa, por exemplo, que eu tô fazendo, sem ter que sair de casa. Por quê? Porque eu vim construindo um hábito. Ah, mas eu tô em casa. Eu falei, mas você pode começar a construir o hábito aí na sua casa. Tem os treinos de HIIT, tem um grupo que eu sigo aí que é Q48, que é 7 minutos de atividade física intensa, que ele fala que o seu corpo fica queimando durante 48 horas. Então, assim, o que eu aprendo? Às vezes a gente arruma um problema. Ah, eu tenho obesidade, eu vou lá fazer a bariátrica. Mas você arruma uma pele flácida, você arruma um problema emocional, você desvia a alimentação para droga, para álcool, para sexo, entendeu? Se você não se cuida aqui, você vai arrumar uma válvula de escape para você compensar o que você sente. E aí não é porque eu fiz a cirurgia que eu tô curada. Não, jamais. Foi o que eu precisava para continuar. E o que eu vou fazer com isso? Olhar para a vida como meu coração batendo, meu rim filtrando meu sangue, tá tudo aqui. Pensar como que eu posso melhorar e ser melhor hoje. 1% melhor a cada dia para alcançar a excelência. Essa sou eu. Ah, mas eu já melhorei, já alcancei. Não. Ah, mas enfim, você já tá no seu peso ideal e agora? Agora eu vou manter e construir massa magra. Ah, mas por que isso? Porque eu quero ser 1% melhor todos os dias, sem neura. Porque você não levou esse tempo todo da vida para chegar aí. Agora, tem pessoas que falam assim para mim, eu não como carne, eu não como fruta, eu não como legume, eu não como verdura. Mas come todos os embutidos, né? Salsicha, linguiça, bastante bacon com bastante nitrato lá. Aí come pizza, massa, eu quero fazer a bariátrica, filha. 2 anos você tá gorda. Ou você cria novos hábitos, ou você vai ficar igual. Por quê? Porque o que a gente muda ao nosso redor. E como diz Gandhi, sejamos a mudança que a gente quer no mundo. Então eu preciso começar a mudar aqui. Eu, Irlânia, há 4 anos atrás, não gostava de abóbora, não gostava de inhame, não gostava de... E eu fui lendo o poder desses alimentos na minha vida, não gostava de kiwi. 1 kiwi por dia é a necessidade que você precisa de vitamina C. Kiwi tem magnésio, kiwi tem cromo, kiwi dá saciedade, kiwi é uma fruta que ela incha no seu organismo quando você bebe água. Come 1 kiwi por dia. Pessoa de vitamina C tem mais vitamina C que o limão. Olha! Então assim, você vai conhecendo o poder dos alimentos e vai se nutrindo e escolhendo fazer o de melhor para você. E aí, se você não muda, o seu resultado vai ficar pendente. E você não pode reclamar, porque todo dia a gente está escolhendo. E quando eu escolho não fazer nada, parabéns. Você escolheu não fazer nada. E você não fazendo nada, você vai ficar do jeitinho que você tá aí. Mas a escolha é sua, você só não pode reclamar da sua escolha, ok? Vamos lá. E entender o mundo ao seu redor. Eu gosto muito daquele filme de... falar outro filme, gente. Posso fazer até outra live para falar do outro filme que a gente tá acabando já aqui. Faltam 7 minutos. Vamos lá. É aquele filme Extraordinário. Ele fala 2 coisas ali. Quando ele entra no pátio da escola, veja o filme Extraordinário, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele fala assim, minha mãe sempre fala que quando eu não gosto de onde eu estou, eu posso imaginar onde eu gostaria de estar. Então, se você fica carregando corrente aí na sua vida, reclamando do seu marido, da sua casa, do seu trabalho, comece a imaginar como que você gostaria que esse ambiente fosse. Como que você gostaria que fosse a sua alimentação? Como que você gostaria que fosse o seu resultado daqui a 1 ano? E começa a imaginar passos para que você possa chegar lá. Aí eu quero emagrecer, a Suelen colocou aí, depois que chega a 95 quilos e não volta mais. Não consegue baixar mais. Tá, Suelen, o que você está fazendo para continuar os seus resultados? Você está cuidando da sua alimentação? Você está praticando atividade física? Você está bebendo a quantidade de água necessária? 45 vezes o seu peso. 0,45 versus o seu peso. É a quantidade de água que você precisa por dia. Faz aí na calculadora do celular. 0,45 vezes o seu peso. Por quilo, desculpa. E aí você vai ver quanto que você precisa de água. Eu preciso de 243, eu acho. E aí,
é minha quantidade, mas eu bebo mais que isso. Mas enfim, e você? Quanto que você precisa, calcula. E aí você também tem que diferenciar o que é fome do que é sede. Às vezes você tá com sede, mas no nosso hipotálamo aqui, no cérebro da gente, que é uma bênção, Deus fez e deu um para cada um, a região da fome e da sede está muito ali agarradinha. Então, às vezes, quando eu sinto fome, não é fome, é sede. Então vai lá e bebe sua água e vê o que... E aí você pode ver que era só sede, que passou. Então vamos lá. Então você vai imaginar onde você gostaria de estar. E aí, como eu falei, controlar o ambiente. Não que você vai controlar o outro, você não tem nenhum papel de controlar o outro, e a vida vai ficar muito pesada se você quiser controlar alguém, ok? Então você vai olhar para as pessoas e você vai entender que ela também passa suas guerras. Na última frase do filme ele fala assim: seja empático, cada um vive suas lutas. Então, se você já se conhece, você já se controla, você já se automotiva, você tem empatia para você e acaba estendendo a empatia para o outro, você consegue entender que o outro não é uma forminha que dá pra gente manipular ele e dominar ele, mas dá pra gente entender e conviver com as diferenças. E na hora certa, com a assertividade que eu falei lá atrás, falar o que precisa falar sem ter que brigar, você consegue expressar os seus sentimentos, colocar os pingos nos is na hora certa, ok? Agora, última coisa que eu vou falar aqui é que você possa realmente se comprometer com a sua mudança. Por quê? Às vezes a gente quer ser emagrecido, né? Eu quero ser emagrecido, eu quero ser rico, eu quero ganhar na loteria, eu quero soluções rápidas, mas eu não quero pagar o preço por aquilo. E se comprometer com a mudança é entender que você está num processo de evolução, nós estamos aqui para evoluir. Eu não entendo, eu vim do macaco, eu não entendo assim, ok? Se você entende, que bom que você entende assim, mas eu não entendo que eu vim do macaco. Mas eu entendo que eu nasci pequenininha, eu era um girininho lá, um espermatozoide. Eu entrei no ovinho e aí eu fui crescendo, evoluindo, estendendo. E aí eu fui crescendo, virei um bebezinho e depois eu fui depois eu virei uma pessoa, né? Enfim, depois eu virei um adulto e aí eu tô indo caminhando. Então, o que eu aprendo com isso? Eu estou em constante evolução. E tudo que eu me comprometo, eu consigo alcançar. Eu aprendi a andar, eu aprendi a comer, eu aprendi a pedalar, eu aprendi a respirar, eu aprendi a segurar o meu garfo, eu aprendi a fazer minha comida. Então, para tudo que eu quero alcançar, eu vou precisar me dedicar e pagar o preço inicial para que aquilo aconteça. Então, se comprometa com a mudança que você quer. Vou contar isso. Eu tava na academia, uma colega que tem lá, marombada assim, que ela malha há muitos anos, desde quando eu tô nessa academia lá, 5 anos atrás que eu entrei no Tio Sam, ela malha. E ela é bonita, bicha, malhada, sarada, aquela pessoa que fala assim, quero ficar igual que você malha, assim, quero ficar igual, assim. Ela tava dizendo que ela foi num lugar com o marido e o marido falou assim: você precisa pedir alguma coisa pra beber, porque as pessoas ficam olhando pra você, as pessoas querem... Eu falei, oi? Como assim? E as pessoas? Gente, eu não tenho nada com a pessoa. Quem carrega esse corpinho aqui sou eu. Se ele tiver com 120 ou com 54 agora, quem vai carregar sou eu. Então, você precisa entender que a pessoa come só hoje. Fala que não. Se você está comprometida com você, comece a falar sim para você e não para o outro. Para você ter os seus resultados a longo prazo e você poder comemorar as suas conquistas. Agora, se toda vez você abre exceção porque o outro falou, porque o outro quis, aonde você vai chegar, amiga? Você vai continuar assim, abrindo exceção para o outro. Então, comece a dizer sim para você e fala: entendo que você está preocupado comigo. Entendo que você queria que eu estivesse tomando a mesma coisa que você, mas eu não quero. E se eu não quero, eu não tomo. E tudo bem, eu te amo assim mesmo, ok? E vamos terminar. Então, seja a mudança que você quer no mundo e se comprometa com a mudança que você quer alcançar, tudo bem? Então, vamos lá. Eu coloquei uma frase aqui no Facebook de um livro que eu estava lendo ontem, que é Autorresponsabilidade. E eu vou ler para você aqui, para acabar, nós estamos terminando. Na tempestade, o pessimista reclama do vento. O otimista espera a tormenta passar. E o autorresponsável ajusta as velas.
Quem é você no barco da sua vida? Você é o pessimista que reclama? Você é o otimista que espera passar? Ou você é o autorresponsável que se compromete com a mudança que você quer? Eu quero que você se comprometa a partir de hoje com aquilo que você quer alcançar. E amanhã tem live com a Patrícia Pancotti sobre saúde emocional. Ela vai falar do livro dela. Beijo, seja a mudança que você quer no mundo.